Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de estudos aqui no canal Estação da Luz, estudando agora a obra A Caminho da Luz de Emmanuel, hoje no capítulo 1, A Gênese Planetária. Muito obrigado por compartilhar conosco esta viagem do conhecimento. E, Levindo, quem que é mesmo o maquinista desse trenzinho maravilhoso do conhecimento? Então, João, o maquinista é Jesus. E só tem uma exigência. Diga. Nos amemos uns aos outros conforme ele nos amou. Isso mesmo, exatamente, né? E também fazendo ao próximo... João e Levino, boa noite. Seu Levino, o senhor aumenta aí um pouquinho a câmera, que a gente está vendo só o topo da sua cabeça. Tá ok. É verdade. Dá um ganho aí na... Agora sim, agora tá tá mais bonito. Tá ótimo. Tá ok, obrigado. Então, Levindo, continuando, né, a nossa fala, Jesus também ensinou também como segundo mandamento, né, a gente fazer ao próximo aquilo que a gente desejaria que também nos fizessem. Exatamente, João. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a primeira parte do nosso estudo da noite, respondendo às perguntas que nós agradecemos muito a participação de vocês e colabora demais da conta com o nosso estudo. A primeira pergunta é da Josefa Inácio, de Matozinho, Congonhas, aqui no estado de Minas Gerais, onde eu e Levindo estamos, né? Ela pergunta: a ciência espírita, na sua essência, é criacionista ou evolucionista? Muito bem, Josefa. A resposta é ambas. Por quê? O que acontece? Primeiramente, Deus criou o universo. Portanto, seria uma ideia, um conceito criacionista até aí. E ele também criou as leis que regem todo o universo, incluindo as nossas vidas, né? Ele criou as leis da natureza, por exemplo, as leis que regem o movimento planetário, e também criou nós, espíritos, na condição inicial de simples e ignorantes. Então, dividindo essa resposta aí em duas, né, a gente observa que, através das leis que Deus criou do ponto de vista
material, né, elas permitiram que o universo se desenvolvesse e os mundos foram se evoluindo ao longo do tempo. Inclusive, a própria natureza, ela se transforma, não é? Obedecendo estas leis, obviamente, harmônicas e inteligentes, criadas por Deus. E também nós, como espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, também pertencemos a esta lei de progresso ou de evolução. Então, olha como é que são as coisas, né? Deus criou as leis e criou os espíritos simples e ignorantes, para que cada um, tanto a matéria quanto a questão espiritual, se desenvolvesse ao longo do tempo, para que nós também tivéssemos o nosso mérito na evolução das coisas e progredíssemos para a perfeição. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, né? A segunda pergunta é o nosso amigo Levindo responder. Isso, Levindo. Então, quem está perguntando é o José de Oliveira do Egito. Ele é do Catete, no Rio de Janeiro, ali perto onde tem uma estação de metrô, onde está o Palácio do antigo governo do Brasil, né? Onde morava o Getúlio Vargas. Então ele pergunta: as figuras de Adão e Eva realmente existiram ou são apenas uma figuração da verdade, como o pecado original e o paraíso perdido? Então, José, meu caro amigo, vamos analisar que, do aspecto assim da verdade, a figura de Adão e Eva é uma história da carochinha. É igual o Papai Noel. Nós agora não acreditamos mais no Papai Noel, né? Agora, essa história do paraíso perdido tem um certo significado. Milhões de espíritos vieram de um planeta pertencente ao sistema de Capela, muito mais evoluído do que o nosso aqui da Terra. E, evidentemente, eles traziam, no campo da intuição, essa ideia do paraíso perdido e também do pecado original. Eles teriam cometido um pecado para serem degradados daquele mundo. Então, essa ideia era tão forte que houve tempo em que eles tentaram fazer uma escada para retornar ao mundo de origem, né? Isso aí está no Velho Testamento. Mas então, o meu caro José, espero assim ter respondido a sua pergunta. Ô, Levindo, e apenas para complementar essa pergunta aí do nosso irmão José do Egito, né? Que tem esse nome. Aliás, semana passada ele também contribuiu com perguntas, tá lembrado, né? Perfeito. Isso aí. É o seguinte, o José, essa questão de Adão e Eva é o que a gente conhece como figuras de linguagem, né? É uma situação figurada para ilustrar uma situação de modo que o povo daquela época, né, de bem antigamente, lá de quando foi escrito a Gênese bíblica, né, pudesse entender. Porque se fosse explicado da forma que o Espiritismo explica, né, na atualidade, eles não compreenderiam nada. Então, não iria auxiliar nessa questão de orientação dos povos daquela época. Então, as informações, elas são trazidas, cada uma a seu tempo, né?
dentro da capacidade de compreensão de cada povo, né? E conforme também o tempo onde elas são colocadas, né? E você também vai achar lá na questão 50 de O Livro dos Espíritos, tratando a respeito dessa questão aí de Adão e Eva. Você pode consultar lá, tá ok? Muito bem, nós vamos agora para a terceira pergunta, que é da Elizabeth Cabral, novamente contribuindo conosco aí. Muito obrigado, Elizabeth. Ela é de Nova Esperança, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. A pergunta dela é: pela Gênese espírita, temos uma época certa da criação do mundo, do aparecimento dos primeiros seres vivos, conseguintemente, o aparecimento do homem, estando ainda isso perdido nas noites do tempo? Muito bem, Elizabeth. O Espiritismo, ele tem por fundamento tratar mais das questões de ordem espiritual e relação entre o plano espiritual e o plano material. Nós aqui, encarnados, propiciando a nossa evolução. Então, o Espiritismo, ele não trata especificamente de questões puramente materiais. Responde, sim, a algumas perguntas, até mesmo Kardec efetuou algumas perguntas de cunho científico lá no Livro dos Espíritos, porém, os espíritos superiores deixam muito claro que é da competência do homem, através da inteligência que Deus nos proporcionou, elaborar as teses científicas para o seu próprio aprimoramento. Então, por conta disso, a gente não coloca na conta do Espiritismo fornecer esses números e informações que são da alçada da ciência, né? Então, a ciência espírita, ela não tem aí por objetivo fornecer ao homem conhecimentos de ordem material, né? Porque esses devem ser adquiridos pelo trabalho intelectual do próprio homem ao longo da sua evolução, tá certo? E para também não deixar totalmente ter uma resposta mais enfática à sua pergunta, né? Essa época da criação do mundo não é aquela que está lá na Bíblia, não, né? Porque, segundo a Bíblia, o homem surgiu na Terra há 4.000 anos atrás, na figura de Adão, que o próprio Levindo já respondeu que não foi bem assim, né? E aí, durante o nosso estudo do livro A Caminho da Luz, a gente vai ver bastante sobre estas questões evolutivas do planeta, das raças e das civilizações, tá ok? Mas pela ciência moderna, né, pelos estudos da astronomia e da física, o universo foi formado há cerca de 14 bilhões de anos atrás. E o nosso mundo, em particular, a Terra, foi formada há 4,6 bilhões de anos atrás. É muito tempo, né? Pelas leis da natureza que foram evoluindo, né? Até que a gente chegasse aonde estamos hoje. A próxima pergunta aí, Levindo. Então, João, diga. A pergunta é o José do Egito. A criação do mundo em 6 dias tem alguma base na ciência espírita? Como explicar esses dias? Como explicar esses dias no Espiritismo? Então, José, alguns aventam a possibilidade de que cada um desses dias representa uma das eras pré-históricas da Terra. Para você ter uma ideia, o professor
Paul Gibier fez uma pesquisa sobre a origem dos ensinamentos védicos. Imagina que naquela época já existia um astrônomo de nome Soryu Siddhanto. E eu acredito que ele não escreveu, mas acredito que ele tenha desenhado as estrelas que são chamadas estrelas fixas, porque eles estão tão longe da Terra que nos parecem que elas não se movem. Então, o professor Paul Gibier, tomando desse desenho original e trazendo ele para a nossa era, nosso tempo, aí forma um ângulo ali, e por esse ângulo, tomando a Terra como o centro de referência, ele aplicando as equações astronômicas, calcula que esse arco representa 50 mil anos. Mas há 50 mil anos atrás, já se falava dos ensinamentos védicos como sendo coisas da antiguidade. Então, para você perceber como que o nosso planeta, conforme frisou o João, é muito mais antigo do que a gente pensa, né? 4,6 bilhões de anos. Isso mesmo. Né? Então, eu acho que ficou respondido, né, João? E como a gente também vai ver aí, está até no estudo de hoje, né? Isso aí ficou registrado nas camadas geológicas do planeta. Né? Então, não é uma informação que não tem como a gente questionar. Né? Muito bem. E também, aí, o Levindo, a gente vê que a própria criação da Terra, né, lá no início mesmo de formação do sistema solar, pela aglutinação da matéria, esse processo, até o início da solidificação da crosta terrestre, durou 100 milhões de anos. Pois né? Ou seja, pela ciência, não é? Se essa criação do mundo a que está sendo referida na Bíblia, porque naquela época, não é, quando a Bíblia foi escrita, desculpa, ainda não se tinha esse conceito de universo. O universo para eles era o nosso próprio mundo, era só a Terra mesmo. Né? Então, esses 6 dias que está na Bíblia, na realidade, né, ele se refere à criação do nosso mundo, o planeta Terra, não do universo. Né? Portanto, esses 6 dias, eles são correspondentes a esses 4,6 bilhões de anos, separados, como o Levindo disse, pelas eras geológicas da formação do nosso planeta. Tá ok? Eu acho que ficou bem entendido, João. Tá ótimo. Então, vamos passar agora para o início da leitura do nosso estudo, né? E relembrando que nós optamos por resumir o texto do livro para que a gente possa comportar cada capítulo em uma única apresentação, agregando outras informações, até mesmo de cunho científico, para que todos possam interpretar corretamente as informações, inclusive tendo em vista as atualizações científicas, né, que Emmanuel, naquela época, não tinha acesso. Perfeito, João. Então, nós podemos começar a ler. Muito bem. Então, iniciando aí o capítulo 1, a Gênese planetária, a comunidade de espíritos puros. Rezam as tradições
do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, ou seja, o sistema solar, né, existe uma comunidade de espíritos puros, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, né? Eu queria inicialmente destacar o seguinte, né? Essa comunidade de espíritos puros não é ela que cria os planetas propriamente dito, né? Os planetas são criados pelas leis criadas por Deus. O papel dessa comunidade de espíritos puros é fazer com que, através das leis criadas por Deus, a matéria possa se organizar da melhor forma para atender aos propósitos divinos. Tá ok? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também na sequência do nosso estudo. E eu trouxe aí para você, só para ilustrar, né, como que os planetas giram cada qual na sua órbita ao redor do Sol, né, através de duas leis, né, que foram obviamente criadas por Deus, novamente, que é a gravidade, que tenderia com que os planetas fossem direto para o Sol, se chocando com o Sol. Por que que isso não acontece? Porque existe uma outra lei contrária, que é a lei de conservação do movimento, ou lei de inércia. Olha só que beleza de equilíbrio, né? Como é que Deus é realmente esse ser super inteligente, né? Duas leis que se equilibram perfeitamente, fazendo com que os planetas girem em torno do Sol, sem que uns colidam com os outros, né? E sem que eles se precipitem em direção ao Sol. E para dar uma ideia da dimensão, da quantidade de coisas que nós temos no universo, né? Ele é composto por 2 trilhões de galáxias na conta atual dos astrônomos. Depois da era do telescópio Hubble, né, foi possível atualizar estes números, que antes era de 100 bilhões de galáxias, aumentou para 2 trilhões de galáxias. E cada uma dessas trilhões de galáxias possui, em média, 200 bilhões de estrelas. É isso mesmo. Por exemplo, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela possui até mais de 200 bilhões de estrelas. Tem galáxias que têm menos estrelas, galáxias que têm mais estrelas. E cada estrela tem aí o seu séquito planetário, ou seja, o seu conjunto de planetas que orbitam, né, ao redor dela, ok? Tudo obedecendo perfeitamente às leis criadas por Deus. Tá ok? Você quer comentar alguma coisa, Levino? Pode ficar à vontade, hein? Não, tá muito bom, João. Vamos passar para o próximo. Positivo. Então, continuando, a comunidade de espíritos puros. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos, né? Vamos analisar um pouquinho mais essa parte do texto, né? Primeiro, ele fala aqui que Jesus é um dos membros divinos, ou seja, o que é que a gente interpreta disso? É que existem muitos outros espíritos puros, né, da mesma classe de Jesus, que também participam da organização de outros mundos. Que olha só quantos mundos existem no universo, né? Só que no nosso sistema solar, né, são 9, tá certo? Então, é necessário realmente que haja uma grande comunidade de espíritos puros dedicadas
há essa questão de organização, né, conforme diz aí Emmanuel, na direção de cada planeta, de cada mundo, né? E aí, no finalzinho do texto, eu sublinhei aí, quando Emmanuel fala no curso dos milênios conhecidos, na verdade, não são milênios, né? São bilhões de anos, né? Porque, olha só para a formação da Terra já foram necessários aí mais de 100 milhões de anos. É muito tempo, né? E vocês pensam que Jesus ficou aqui nas proximidades da Terra durante todo esse tempo, durante aí mais de 100 milhões de anos? É claro que não, né? Então, ele também delegou funções para outros espíritos dessa coordenação toda, né? A gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre isso. A primeira vez, então, que Jesus se reuniu aqui nas proximidades do nosso planeta, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos, ou seja, o início da vida na matéria em ignição, e a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra. Eu coloquei para vocês uma imagem do que os astrônomos chamam de disco protoplanetário. O que é esse disco? É um disco de matéria e gases gigantesco, né, que engloba todo o sistema solar. E esse disco ele fica em movimentação, em rotação constante. E a matéria desse disco, os gases e poeira, vão se aglomerando. Nessa aglomeração, vão se formando corpos cada vez maiores. Porém, como o próprio Emmanuel disse também lá na introdução do livro, né, a contribuição dele é a tese religiosa. Então, às vezes, quando Emmanuel ele nos dá uma informação que contradiz a ciência, né, não é porque ele não sabia ou porque, por exemplo, ele não tinha todo esse conhecimento todo, né? Não é isso, não. É porque, na realidade, o Emmanuel ele não podia se sobrepor à ciência, né? Talvez até mesmo ele não tivesse, assim, esse conhecimento específico de astronomia, mas mesmo se tivesse, né, conforme até os próprios espíritos superiores orientaram Kardec, não é? Os espíritos não estão aqui para fazer o papel da ciência humana, estão aqui para auxiliar no nosso progresso moral. Não é isso mesmo, Levindo? Isso. Ô, João, sim. Então, vamos dizer o seguinte, em resumo, a Terra, quanto também os outros planetas, no passado eles já fizeram parte do Sol, né? Segundo explica o Emmanuel, né? Olha, aí é que está um pouquinho a divergência, sabe? É porque, na realidade, o Sol e os outros planetas, eles não se desprenderam do Sol. Eles faziam parte desse disco protoplanetário que eu estou mostrando aí nesta imagem. Então, através da aglomeração da matéria, eles foram aumentando de volume cada vez mais, até assumir o tamanho atual deles, certo? Mas eles não se desprenderam do Sol. Eles faziam parte da mesma nebulosa, do mesmo disco que formou o Sol. O Sol formou o centro e na periferia formaram-se os planetas pela aglomeração da matéria.
Então, eles não se desprenderam do Sol. Eles não fizeram parte do Sol propriamente dito, como estrela, né? Mas sim do disco protoplanetário que circulava toda a nuvem do sistema solar na sua formação. Perfeito. Tá, perfeito. E como também eu estou falando aí nesse texto explicativo, né, a formação do sistema solar ela se deu há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, no disco protoplanetário, grãos de poeira se juntaram ao longo do tempo, formando corpos cada vez maiores, que a gente chama cientificamente de planetesimais, que colidiram entre si, formando os planetas. Perfeito. Agora, a ciência de todos os tempos. Esse título em azul aí em cima, pessoal, o que está lá no livro, tá? Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. Olha aí, Emmanuel explicando novamente, né, que ele tem que obedecer à tese religiosa, é o que ele está fazendo, né? E essa questão da formação do mundo, essa questão das informações de caráter científico, né, são da alçada da ciência, são a alçada do desenvolvimento intelectual do homem. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade, né? Aí eu trouxe aí para vocês a imagem esquerda de Galileu Galilei, que em 1610 fez, através de um telescópio, um pequeno telescópio que ele mesmo fabricou, de coisas incríveis para a época, como, por exemplo, as crateras da Lua, os satélites de Júpiter e muitas outras coisas, tá? Que revolucionaram a ciência da época, mas, infelizmente, a Igreja Católica não aceitou, né? E à direita, o telescópio Hubble, que mais recentemente nos proporcionou descobertas incríveis também fotografando galáxias distantes e outras coisas. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Então, Emmanuel fala que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, né? Novamente, ele insiste nisso, né? Mas, na verdade, não foi exatamente assim. Mas pouco importa, pessoal. O importante é a gente entender o conceito geral da coisa, tá? Conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios, né? Então, ele faz essa pergunta. E outra coisa que a gente precisa atinar, né? Quando ele fala aqui, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, né? Na verdade, as leis são criadas por Deus, e os espíritos superiores se utilizam das leis criadas por Deus para seguirem o seu desígnio, né? Fazerem aquilo para que foram escolhidos, né? Cada um no seu mundo, cada um na sua condição, tá certo? Nós mesmos, né, aqui na Terra também, nós temos uma missão individual. Assim é também no mundo dos espíritos, né? Inclusive está lá no Livro dos Espíritos que até mesmo espíritos inferiores, eles têm um papel, às vezes, uma função em determinadas coisas que são colocadas por Deus para o aproveitamento de todos, em benefício do progresso coletivo. E com relação, então, à formação aí do nosso mundo, da Terra, eu coloquei para vocês essa imagem que começa lá com algum agregado pequeno de matéria, vocês estão vendo lá no fundinho, né, que vai se juntando cada vez mais, com mais material, e formando um corpo que vai se avolumando
com o passar dos milhares ou milhões de anos, né? Até assumir a forma atual, que é esse globo azul. E isso envolve vários processos da formação do nosso orbe, né? O primeiro deles é a acreção de matéria, né, que a gente vê aí nessa imagem, seguido do estado de fundido, né, que é quando a Terra ainda está naquele estado de como se fosse um vulcão em atividade, né? A matéria ainda não está solidificada. Depois, a gente tem a formação da atmosfera e hidrosfera a partir da solidificação da crosta, e a gente tem o chamado bombardeio pesado. O que é isso? São materiais que vêm do resto da formação do sistema solar e se choca com a Terra, né, para agregar ainda mais material e trazer também, por exemplo, água. Suspeitam os cientistas que grande parte da água do nosso planeta veio através de cometas que caíram aqui nessa época da formação do nosso globo. Olha que coisa interessante, né? E algumas informações aí numéricas, né? Atualmente o Sol está a quase 150 milhões de quilômetros do Sol, com uma velocidade de translação, né, de 107.200 quilômetros por hora. E a gente nem sente, né? Olha que coisa incrível. E a Terra tem um diâmetro de 12.756 quilômetros. Vocês repararam aí, né, que aquilo que está no texto do livro, eu coloquei entre aspas, e as informações adicionais estão sem aspas e com outro tipo de letra. Então, Emmanuel segue falando sobre os primeiros tempos do orbe terrestre. Laboratório de matérias ignescentes, que é naquela fase, né, de estado fundido que eu disse, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, como se a matéria, colocada no forno incandescente, estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres, né? A gente vê aí novamente nesta imagem, né, a Terra nesse estado fundido e ainda sofrendo acreção de mais material restantes da formação do sistema solar, né? E os primeiros tempos do orbe terrestre. Nessa imagem, a gente vê como realmente, naquela época, a Terra era, como diz Emmanuel, um verdadeiro laboratório de matérias incandescentes. A gente vê nesta imagem a Lua recém-formada e vários meteoros, né, que são rochas que vêm do espaço e chegam na Terra. Aí, pessoal, que eu me perdi um pouquinho aqui. Pronto. E falando agora sobre a criação da Lua. Delibera-se a formação do satélite terrestre. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação. E, de fato, isso acontece, hein? O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente
no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. E é verdade, tá? A Lua, ela tem uma participação muito importante no desenvolvimento, principalmente das espécies marinhas, né? Através das marés e do ciclo lunar, influenciando a vida na Terra, né? Eu, particularmente, sou um amante da Lua. Então, João, Sim. a Lua influencia de tal modo que o pessoal mais antigo sabe os tempos certos, por exemplo, para cortar madeira, para se construir uma casa. Aí tem a lua certa, a lua minguante, porque aí a madeira dá menos caruncho e a menor possibilidade de também a madeira apodrecer. Ela influencia no crescimento do nosso cabelo, da barba, das unhas, ou seja, ela tem uma influência direta sobre tudo na Terra, inclusive todas as plantações que nós fazemos. É isso que eu ia dizer, nas plantações, né? O pessoal da roça sabe muito bem disso, né, Levindo? Sabe. Os animais também sofrem a influência da Lua. Então, exatamente, tudo participa. Isso aí. E para dar mais uma noção para vocês a respeito das teorias aí da formação da Lua, né, saindo um pouquinho lá do texto do livro, só para conhecimento geral, a Lua foi formada há 4,5 bilhões de anos, ou seja, quando a Terra ainda estava também recém-formada, né? Antes mesmo da crosta terrestre se solidificar. E a teoria mais aceita da formação do nosso satélite é a teoria do grande impacto, quando um corpo do tamanho do planeta Marte, que tem aproximadamente metade do tamanho da Terra, acertou a Terra de raspão. E como os dois corpos ainda estavam sem a crosta solidificada, não é? Esse material resultante deste impacto foi se agrupando e formando a Lua, que permaneceu girando ao redor da Terra, tá? Nós temos aí outras teorias aí da formação da Lua, mas que a gente não vai falar neste momento, tá? Por conta do tempo mesmo, né? E também não está muito no nosso escopo de estudo, ok? E só para falar mais uma coisinha a respeito da Lua, que eu particularmente gosto muito e estudo há muitos anos, e tem inclusive alguns trabalhos científicos, né? Sobre os eclipses que acontecem devido a uma feliz coincidência entre aspas, né? Porque, como diz até o próprio Emmanuel, né, tudo foi devidamente programado e organizado. É o seguinte, os eclipses totais do Sol, quando a Lua entra exatamente na frente do disco solar, igual a gente está vendo aí nesta imagem, né, só é possível porque o Sol é 400 vezes maior do que a Lua, mas também está essas mesmas 400 vezes mais longe do que a Lua. Então, o tamanho aparente dos dois no céu, para quem observa da Terra, coincide, é exatamente o mesmo. É por isso que o disco da Lua entra exatamente na frente, coincide com o disco solar na época dos eclipses, criando esse efeito maravilhoso, né? E durante os eclipses totais do Sol, os passarinhos vão caçar os seus ninhos porque eles ficam desnorteados, né? Porque o dia vira noite, né? Às vezes até em pleno meio-dia, ou próximo do meio-dia, a gente vê as estrelas mais brilhantes e os planetas no Sol, no céu, né? E outros fenômenos interessantes acontecem. E durante a totalidade, a gente observa esse efeito que eu estou demonstrando aí de anel de diamante, que é uma última réstia de Sol
passando por alguma irregularidade da superfície lunar, criando esse efeito belíssimo. Olha como é que a natureza ela nos dá estes efeitos maravilhosos, né? Que, obviamente, nos remontam a uma inteligência suprema, criadora de todas as coisas. E sobre a solidificação da matéria, Emmanuel continua. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. A solidificação da crosta terrestre, ela durou cerca de, salvo engano, acho que 230 milhões de anos, só para a crosta da Terra se solidificar. E lá na Gênesis capítulo 7, nós temos o seguinte: a história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, é o que eu falei lá atrás, de maneira bem mais certa do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala. Então, continuando o texto, formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem, em todas as direções, a superfície do planeta. Mas sobre a Terra, o caos fica dominado, como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta no novo teatro da evolução da vida. Os oceanos primitivos foram formados há cerca de 4,3 bilhões de anos atrás. E eu queria aproveitar para trazer agora um texto de Camille Flammarion, era conhecido como o poeta das estrelas. Astrônomo, escreveu vários livros, era colaborador de Kardec, inclusive, não sei se todos conhecem ele. Extraído do livro Deus na Natureza, falando a respeito dessa época pós-formação da Terra e solidificação da crosta. Olha como é que a linguagem dele é poética. No amanhecer da natureza terrestre, já os sóis esplendiam de há muito na amplidão dos céus, a gravitarem harmônicos em suas órbitas, sob a regência da mesma lei universal que ainda hoje os rege. Era o primeiro dia da Terra. Solidões oceânicas, tempestades ígneas, rupturas formidáveis de águas e nuvens, viram chegar-lhes, ao fim, uma paz desconhecida. Raios de ouro atravessaram as nuvens. Um céu azul tonalizou a atmosfera. Um belo leito de púrpura se ofereceu ao sol nesse dia. Realmente a linguagem dele é muito poética. Às vezes até penso que Emmanuel pode ter se inspirado nessas palavras de Camille Flammarion. Então, continuando, pessoal, a leitura aí do livro. O Divino Escultor. Você quer falar alguma coisa, Levindo? Não, pode falar, João. Ok. Sim, ele lançou o Escopro. O Escopro, pessoal, é uma ferramenta, Ferramenta antiga de, não sei se é de lapidação, alguma coisa assim, Mas é uma ferramenta de trabalho. Ele lançou o Escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol. Operou a escultura geológica do orbe terreno. Com seus exércitos de trabalhadores, é aquilo que eu falei lá atrás, Jesus não ficou aqui o tempo inteiro monitorando tudo, E ele tinha, obviamente, exércitos de trabalhadores, como diz aí Emmanuel, para poder regular as coisas ao longo dos milhares e milhões de anos. Estatuiu os regulamentos
dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio e o futuro. Aí a gente vê nessa imagem a camada atmosférica da Terra, que é até muito fininha, comparada com a extensão do nosso planeta. A atmosfera da Terra é composta por várias camadas, cada qual com sua característica, sendo a troposfera a camada principal, que está mais próxima aqui de nós, onde se localizam as nuvens, com a altitude de 12 quilômetros, onde circulam as nuvens e se formam as chuvas. Continuando, o divino escultor organizou o cenário da vida, criando indispensável a existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, e edificou usinas de ozônio, que é o gás ozônio, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Realmente, se não fosse a camada de ozônio, né, nós estaríamos literalmente fritos, porque é a camada de ozônio que segura a radiação ultravioleta vindo do Sol, né? E também a gente tem aí na alta atmosfera da Terra, devido aí aos íons, né, são as partículas carregadas, as famosas auroras boreais, que são fenômenos atmosféricos belíssimos, vistos lá no hemisfério norte. O verbo na criação terrestre. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento, né? E ainda, de novo, trazendo aí um texto do Camille Flammarion, do livro Deus na Natureza. Diante do panorama da vida terrestre, no âmbito da natureza radiosa à luz do sol, beirando mares bravios ou fontes múrmuras, entre paisagem de outono ou florações de abril, tanto quanto, no silêncio das noites estreladas, temos procurado Deus. A natureza, interpretada com a ciência, foi quem nolo demonstrou num caráter particular. De fato, ele está nela, visível, como a força íntima de todas as coisas. Temos considerado na natureza as relações harmônicas que constituem a beleza real do mundo, e na estética das coisas encontramos a manifestação gloriosa do pensamento supremo. Nenhuma poesia humana se nos figurou comparável à verdade natural. E o Verbo eterno nos falou com mais eloquência nas mais modestas obras da natureza do que o pudera fazer o homem com seus cantos mais pomposos. O Verbo da criação terrestre. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, né? Tudo através do processo de evolução química, muito bem conhecida pela ciência dos homens. As primeiras moléculas orgânicas apareceram há cerca de 3,5 bilhões de anos, que se organizaram em estruturas cada vez mais complexas, formando os polímeros nos oceanos primitivos da Terra e evoluindo para as primeiras células e organismos unicelulares. Muito bem, pessoal. Então, encerramos hoje o capítulo 1, né? E esperamos que todos tenham gostado e que a gente possa ter trago aí algumas informações relevantes para a compreensão de todos a respeito do conteúdo do livro, não é? Vai, Levino.
Oi, João. Então, eu também estou despedindo de todos e ficamos assim no aguardo das perguntas, né? Que as perguntas são muito importantes. Sem dúvida. Boa noite para todos vocês. Boa noite, João. Boa noite, meu irmão. Que Deus abençoe a todos nós. Isso mesmo. Fique com Deus, pessoal. Até semana que vem. Até Muito sexta, obrigado. gente. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Espero você no próximo evento.